Cumprimento os vereadores desta casa, senhoras e senhores homenageados, aos familiares, e diria de início, presidente, que a história tem formas de ser escrita e de ser dita, ela é dinâmica. E hoje eu trago aos senhores vereadores e todos aqueles que estão presentes uma carta em nome do filho do doutor Ajadil de Lemos. Só um minutinho, senhor Eloy. Vou pedir mais um minutinho. Senhores e senhoras, eu vou pedir um minuto de atenção para que nós possamos ouvir o orador que está na tribuna e que, por gentileza, permaneça nos seus assentos mais alguns minutos, porque logo depois nós temos ainda a fala do doutor Sereno Chese, prefeito da cidade. Por gentileza, eu volto a insistir. Sei disso, que aqui estão. Eu quero, mais uma vez, agradecer a presença do presidente Cleongo Atimosin, que distribuiu todos os diplomas referentes à época. Por gentileza, doutor Eloy Flores. Retomando, eu vou ler uma carta a vocês que tem um cunho histórico e que, de uma certa forma, na dinâmica do que se escreve, do que se vive, do que se lê, ela traz elementos importantes pelo momento dessas pessoas homenageadas que viveram juntamente. Essa carta é do filho do doutor Ajadil de Lemos, o doutor Adail Ivan de Lemos. Me enviou hoje pela manhã e lamentou não poder vir para cá por um problema de aeroporto, não há passagem do Rio para Porto Alegre. Em nome de meu pai, Ajadil de Lemos, venho, por meio da voz de meu irmão de criação, sou eu, Eloy Flores da Silva, agradecer a homenagem póstuma que ele está sendo prestado nessa cerimônia patrocinada pela Câmara de Porto Alegre. Aqui eu agradeço e cumprimento o vereador Ruas, o vereador Alberto, pela sua iniciativa e pela sua memória de dignidade com a história do Rio Grande. Muito obrigado. Nada mais justo do que reempossar politicamente aqueles trabalhistas que no exercício de seu mandato foram caçados com o golpe ocorrido em finais de março de 64. Para que esse ato seja compreendido em toda a sua extensão, julgo oportuno divulgar a todos alguns episódios que marcaram a vida pessoal e política de Ajadil de Lemos. Ainda na condição de jovem advogado, meu pai pertenceu à União Social Brasileira e foi companheiro de Arlindo Pasqualini. Nas inúmeras campanhas políticas que participou, Ajadil viajou com Pasqualini ao Rio Grande do Sul e foi uma espécie de secretário particular. Depois de avaliar seus textos, os revisava e, sob orientação dele, dava forma final aos seus discursos. Ajadil de Lemos, orador ilustre da Faculdade de Direito da Universidade Federal, meu pai tornou-se amigo inseparável de Leonor Brizola e foi, em grande parte, responsável, e isto é importante, por sua filiação no antigo PTB. Ainda sem seus primórdios, quando surgira, também foi advogado de Brizola durante mais de 30 anos. Como militante do partido, participou ativamente da campanha da legalidade após a renúncia do presidente Jânio Quadros. Na época, eu, com 14 anos, Ajadil de Adail Ivan, anos de idade, fui convocado por ele, Brizola, para fazer parte dessa resistência a um já antecipado golpe. Já havia uma previsão clara do golpe. Em julho de 62, quando Brizola transferiu-se para o Rio de Janeiro para candidatar-se a deputado federal, meu pai substituiu interinamente no governo do Estado do Rio Grande do Sul. Em novembro de 63, aceitou concorrer pelo PTB à vice-prefeitura da cidade de Porto Alegre e foi eleito com 45% dos votos, junto com Sereno Chese, hoje homenageado e empossado como prefeito. O golpe de 1º de abril de 64 levou os candidatos eleitos a seus companheiros à prisão, mais exatamente no quartel 3º Batalhão da Guarda da Brigada Militar. Ainda guardo com carinho uma foto de meu pai e seus correligionários, todos encarcerados durante os primeiros dias da ditadura militar. Entre eles estavam os deputados Wilson Vargas da Silveira, Justino Quintana, Rubens Porcíncula, José Lamuzon Porto e Antônio Wiesentheimer. Meu pai está sentado ao lado do João Caruso Scuderi e Sereno Chese. Também foi amigo de alguns dos outros homenageados nessa cerimônia, como Hamilton Chaves, Índio Vargas e Dilamar Machado. Além de preso, teve seu mandato político cassado sob a falsa alegação de improbidade administrativa, onde que sequer houvesse tomado posse.
Graças à ajuda de seus amigos, meu pai continua assumindo todas as responsabilidades financeiras. Há, entretanto, uma curiosidade que precisa vir a público, e isto é importante em termos de história. Após alguns meses de prisão, o coronel encarregado do inquérito chamou e disse: é isto que não está na história que nós precisamos, o que dizia o Ruas, nós precisamos rememorar. Doutor Argildo de Lemos, nós investigamos toda a sua vida, seus atos e a sua carreira pessoal, e não encontramos qualquer indício de malfeitos ou improbidades. Assim sendo, o senhor está liberado após os procedimentos de praxe. Ao que meu pai, Argildo de Lemos, respondeu: prezado senhor, eu esperava que o senhor me dissesse isso mais cedo ou mais tarde, mas considero que não somente a minha prisão é injusta também a prisão de todos os meus companheiros. Por esse motivo, me recuso a ser libertado, e só sairei da prisão quando o último dos meus companheiros for também libertado. A Jadil só aceitou a liberdade quando seu último companheiro, Wilson Vargas, foi libertado. Os dois saíram juntos e de cabeça erguida desse quartel do Terceiro Exército. Mais que uma pessoa coerente, meu pai foi também um teórico do trabalhismo, graças à enorme influência de Arlindo Pasqualini. Gostaria de finalizar lendo para vocês alguns trechos de uma carta enviada a mim por Argildo de Lemos em 13 de setembro de 1970, e que até os dias de hoje me parece atual. Meu pai começa dizendo: nessa ocasião, Adailivan estava preso na Fortaleza de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Hoje ele é um médico psiquiatra com doutoramento na Inglaterra. Posso avaliar sim e penso avaliar, dizia Adair. Bem, teu estado de espírito, já agora depois de 1 ano e 1 mês de prisão, particularmente depois da tua absolvição, em 23 de julho, e da ameaça de 2 novos processos. Mas, como diz, ainda mais que a acusação, o pior é o ambiente físico e psicológico a que tem sido submetido, prolongando a pressão moral da primeira fase das torturas e humilhações, a que só os bravos de alma conseguem resistir e superar, mesmo amargando a face da revolta íntima, dizia o doutor Jadil ao filho. 2 parágrafos abaixo, esse pai, amigo e companheiro, se refere a Adailivan, seu filho, às minhas vicissitudes com extrema humildade. Veja bem o que o pai diz ao filho. Meu consolo é que serás, daqui a 20 anos, o líder que não pude ser, talvez mesmo por falta da tua experiência pessoal, que nos tempos de moço, é o que o sofrimento político chegou tarde em minha vida, pois só ele, em verdade, ensina as lições novas da história, abrindo rumos e horizontes além daqueles que bastaram ao conformismo e à cupidez dos conservadores e reacionários. Pode ser que ainda tenha olhos para ver e sentir a realização dos teus ideais, que também são mais nobres. Ninguém, nem mesmo meu pai, diz Adailivan, poderia prever que o regime militar iria durar tanto tempo e que menos 20 anos depois do seu final ainda iria perseguir e dificultar a carreira dos seus opositores. Ele termina sua carta dizendo: em todo caso, esse é o problema do destino de cada um que nem sempre coincide com os estreitos limites da vida individual. O importante, contudo, é sabermos do valor da nossa vida no que passa a ter de mais alto e mais nobre, jamais simplesmente vivê-la como eunuco ou moluscos. O futuro espera por ti, meu filho. Gostaria de finalizar dando a seguinte contribuição. Hoje, eu, Adailivan de Lemos, filho de Argildo de Lemos, que me deu o nome de seu irmão mais velho, sou presidente do movimento Raízes Trabalhistas no Rio de Janeiro. Digo em alto e bom som, não podemos nos afastar do trabalhismo. Não podemos perder o fio da história que começou com Getúlio, continuou com Jango e evoluiu com a fundação do PDT. O Partido Democrata Trabalhista deverá ser a síntese dessa revolução histórica e da evolução presente. Não podemos nos afastar de nossas origens política e ideológica e nos transformarmos em um partido sindicalista simplesmente auxiliar do governo federal. Vamos retomar o trabalhismo de Arlindo Pasqualini, Argildo de Lemos e Leonel Brizola. Vamos voltar a ser sempre o que fomos. Muito obrigado por escutarem. Eloy Flores, Adailivan e Argildo de Lemos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, senhor Eloy Flores. E agora convidamos para fazer o uso da palavra o senhor prefeito municipal de Porto Alegre, Sereno Chese.
Senhores vereadores, professor Garcia, ilustre presidente dessa casa, senhoras vereadoras, eu pertenço a uma geração perigosa quando vê um microfone. O presidente já me alertou que são no máximo 30 minutos. Eu não espero passar dos 15 ou 20. Mas na pessoa do presidente quero saudar a todos os componentes da mesa. Meu deputado federal, Henrique Fontana, meu deputado estadual, Vila Verde, o representante do senhor prefeito, o vereador Schroeter, representante da família do meu grande amigo e companheiro, saudoso, a Jadil de Lemos, a família do Dilamar, a família do Glênio, aí o Índio Vargas, enfim, o Marcos Clasma. E eu lembro, eu tenho uma inclusão muito grande com essa casa. Dos antigos, daquela geração antiga, castrada pelo golpe de 64, eu vejo muitas figuras aqui. Meu velho amigo Eloy Guimarães, do nosso velho PTB. Me lembro do pai do Eloy lá na Vila Floresta, chefiando o nosso partido. Vejo muitas figuras antigas. E meio minuto para dizer apenas o seguinte. Eu não me considerei jamais vítima. Nem tenho contas, nunca tive contas a ajustar com ninguém. Sou um pouco fatalista. Acho que o que ocorreu pertence ao passado. Nunca limitei sentimentos inferiores, de odiosidade, de inveja, de vingança ou coisa parecida. Nunca. Sempre tratei de olhar a vida para frente. Tenho convicção que em 64, quem perdeu não fomos nós, os caçados. Figuras brilhantes, cujos nomes já foram citados aqui, o Glênio, o Marcão, o Dilamar, meu grande amigo. Quem perdeu foi a cidade. Perdeu com esse conjunto de homens públicos da melhor qualidade. Naqueles poucos 4 meses, eu obtive já do presidente João Goulart, porque eu fiz a campanha aqui na base de dizer que o dinheiro eu ia obter do governo federal. Já que era presidente, companheiro, amigo pessoal, João Goulart. Então, naqueles 4 meses, eu obtive o primeiro empréstimo para a prefeitura, equivalente a 2 orçamentos anuais. O Pampa 45 foi aprovado pela Câmara no dia 22 de novembro de 63, pelas antigas, pelas velhas bancadas. Os novos vereadores, evidentemente, ainda não tinham assumido. Data trágica. Eu estava na Câmara, não era aqui, era lá no edifício da Prefeitura, 14º andar, depois o 13º também. Eu estava lá, assim, às 3 da tarde, quando chegou a notícia da morte do presidente João Kennedy. Foi dia 22 de novembro de 63. E a Câmara aprovou aquele projeto, para o qual o Hamilton me ajudou muito. O Otávio Caruso da Rocha, aqui o Álvaro Petraco da Cunha também, daquelas figuras antigas. Um plano que previa uma inversão grande em investimentos para os próximos 4 anos. Sistema viário, sistema de abastecimento de água. A hidráulica do Menino Deus era um projeto de 5 etapas. Estava feito só a primeira etapa. Eu queria concluir as outras 4. Tínhamos recursos federais para isso. Então, é o que eu digo. Quem perdeu foi a cidade, infelizmente. Eu sou um homem assim, acho que estou realizado na vida, tenho a minha família, tenho netos aqui presentes. Vou agora, semana que vem, para os 86 anos, não é brincadeira. E não alimentei esses sentimentos inferiores. Eu disse que tem uma inclusão muito grande com essa casa, porque eu fui vereador titular
52 a 55. Imagina, cheguei em Porto Alegre em 45 para estudar com a roupa num saquinho de sal. 7 anos depois, eu era vereador. Constituímos a maior bancada do velho PTB. Temperane Pereira, Josué Guimarães, Geraldo Brochado da Rocha, eu, Leopoldo Machado, Coronel Lúcio Marques, o Dilvo Araújo, éramos a maior bancada. Fui líder da bancada, fui presidente da Câmara em 55. E depois fui para o Estado em 58, para a Assembleia, quando o Brizola foi para o Palácio. Bom, passado 4 anos, 5 anos, me joguei na campanha de 63. Ganhamos as eleições, bem, com mais de 50% dos votos. E o Ajadilo fez mais de 45%. Naquele tempo se votava separado para o prefeito e para o vice-prefeito. Bom, daquele período e depois veio a Revolução, 20 anos praticamente, até que sobreveio a anistia. Muitos episódios no decorrer desse tempo. Quando, logo depois que sobreveio a anistia, o vereador Cleon, que foi 11, 12 anos presidente da Câmara, teve a coragem de me convidar para diretor-geral. E eu, que havia sido titular, vereador, havia sido presidente, sem qualquer restrição, fui para lá, assumi durante 3 anos a chefia administrativa da velha Câmara lá no edifício da Prefeitura. Dessa época, me lembro bem de 2 episódios marcantes. O Marcão e o Glênio foram caçados. Sobreveio a anistia e ainda estava dentro do período de mandato deles. Eles tinham sido caçados, mas o mandato de 4 anos, antes do término do prazo, sobreveio a anistia. E o Cleon teve a coragem de reempossá-los como titulares, vereadores titulares. E nós sofremos uma pressão. Era telefonema do Petrônio Portela, ministro da Justiça da época, e falavam assim claramente, olha, vamos fechar a Câmara, vamos extinguir a Câmara de Porto Alegre. Ameaças dessa natureza. O Cleon aguentou firme a mão e os dois, o Marcão e o Glênio, terminaram os seus mandatos. Outro episódio, pena que já saiu, que me marcou muito, era o prefeito Vilela, Guilherme Socias Vilela. Ele levava pessoalmente as mensagens à Câmara. E chegava lá, a primeira coisa que fazia era ir direto na minha sala. Eu devo essa atenção a ele, meu amigo desde essa época, um homem realmente voltado para os melhores interesses de Porto Alegre. Depois veio 64, aliás, a única consideração. O golpe não nasceu em 64. O golpe nasceu em 54. Quando os generais reunidos no Ministério da Guerra decidiram que o presidente Getúlio entraria em licença, mas não voltaria mais, com a condição de não voltar mais, de não pretender voltar. E quando o general Lâncora levou em nome do Exército essa proposta do Dr. Getúlio, o Dr. Getúlio recusou na hora. E o resto da história nós conhecemos. Se deu um tiro, o povo foi para as ruas. Eu nunca vi manifestação popular nas ruas como a de 64. O povo realmente tomou as ruas do país. E aí os golpistas fizeram como tatu, entraram para a toca e ficaram bem quietinhos. Depois tentaram de novo o 11 de novembro. O Juscelino foi eleito com 39% dos votos. Mas, na época, a legislação eleitoral não exigia maioria absoluta. E eram vários candidatos. Juarez Távora fez 30% e assim por diante. E o Lacerda levantou a tese, não pode assumir porque não fez maioria. A lei não exigia.
criou um mal-estar e uma apreensão no país inteiro. O Lott botou os tanques na rua e declarou posse ao eleito. Ficaram quietos novamente. Depois veio o triunvirato militar, ministro do Exército, da Aeronáutica e da Marinha. O vice não pode assumir. E aí o Rio Grande levantou-se sob o comando do governador Leonel Brizola. Respeito à Constituição. Para que existe vice? Justamente para isso, no caso de impedimento, morte ou renúncia do titular. Essa é uma tese simples, clara, objetiva, que empolgou a alma do Rio Grande. E nós conhecemos a história. Os golpistas tiveram que recuar novamente. Se fortaleceram para 64. Vejam o seguinte: os governadores dos mais expressivos estados da Federação, Lacerda no Rio, Magalhães Pinto em Minas Gerais, Adhemar de Barros em São Paulo, o Major no Paraná, e o Meneghetti aqui no Rio Grande, os 5 mais expressivos estados da Federação, com as suas forças públicas. Quer dizer, isso era uma força política tremenda. Restava o quê? O Norte, o Nordeste, Santa Catarina. Então, a conjunção de forças em 64 foi realmente gigantesca. Acresce a isso que, com a questão da inflação, o país estava numa fase de quase 70% de inflação ao ano. Isso levou com que nós, em 64, não tivéssemos o apoio popular de 61, devido, fundamentalmente, à questão da inflação. Pois bem, ultimaram o golpe. Nos idos de abril, eu fui cassado dia 8 de maio, a primeira relação aqui do Estado, porque antes de fim de abril saíam as relações nacionais, e São Paulo e Rio, mas aqui a primeira foi 8 de maio, aqui no Rio Grande do Sul. Logo depois eu recebi um belo dia na prefeitura o chefe do cerimonial do Palácio. Me disse, olha, prefeito, vem aqui o embaixador americano. E nós reservamos a noite e tal para a prefeitura oferecer um banquete a ele. E eu digo, olha, nós aqui na prefeitura estamos num regime drástico, mas violento mesmo da economia, nós não vamos oferecer banquete. Mas o senhor recebe, evidentemente, um embaixador de um país que tem relações conosco. Então, ficou combinado que naquele dia, às 14 horas, às 16 horas, 4 horas. Chegou lá o Lyndon Gordon, depois que deixou de ser embaixador aqui no Brasil, voltou um professor universitário que ele é, escreveu um livro, que está aí hoje, aquilo tudo que nós dizíamos na época, a interferência americana através da CIA no golpe, a 7ª frota americana aqui nas nossas costas, comandada pelo porta-aviões Forrestal, mais 7 ou 8 navios de guerra. Tudo isso está dito por ele no livro que ele escreveu depois. E nesse dia, eu nunca falei isso para dizer que para mim foi glorial, mas não sei, foi uma coisa que, assim de inopino. Chegou, nós serviram o cafezinho e eu cometi a bobagem de o que o senhor achou, embaixador, desses acontecimentos aqui recentes no meu país? Esperando que ele desse aquela clássica resposta diplomática, é um assunto interno, não cabe a nós apreciar, problema interno. Não, ele saiu logo. Aquela esculhambação não podia continuar, tivemos que interferir para o país não cair nas mãos do comunismo. E eu, instantaneamente, sem refletir, larguei a xicrinha de café, levantei e disse, embaixador, obrigado pela visita. Ele embraveceu.
Saiu sem se despedir, porta fora. Pelos exilados lá em Montevidéu, e o Dilamar foi que me referiu isso, pelos exilados havia muita crítica a mim por ter recebido o embaixador. E eu disse depois, quando eu fui lá novamente, Montevidéu, eu disse, olha, eu fosse embaixador da Rússia, é uma questão protocolar. Não tem nada a ver com capitalismo, comunismo, uma questão protocolar. Não podia me negar, me neguei e ofereci o banquete. Agora, a receber um embaixador de um país que tem relações conosco, evidentemente, eu não podia. Bem, passou um pouco de tempo já, no verão de 65, eu fui a Montevidéu novamente, e na volta parei em Maldonado, onde eu tinha combinado com o presidente João Goulart de almoçar lá com ele. E fiquei toda a tarde, conversamos muito. E ele, inclusive, me disse a certa altura, se eu houvesse resistido, e estou até hoje pronto a pagar qualquer preço para evitar que corra sangue de irmão contra irmão, de brasileiro contra brasileiro, mas se eu tivesse resistido, eu tinha ganho a parada. Mas o Brasil ficava da Bahia para baixo, porque essa 7ª Frota tinha 30 mil marines para desembarcar. E acha que eles estavam preocupados com a Paraíba, com o Rio Grande do Norte, ou mesmo com o Ceará? Não, a joia da coroa é a Amazônia. E se esses marines tivessem desembarcado ali, isso me disse o presidente João Goulart, lá em Maldonado. Ganhava a parada, mas nós jamais tiraríamos os marines da Amazônia. Mas, em todo caso, isso pertence ao passado. É muito interessante a leitura desse livro do Lyndon Gordon, porque ele diz com todas as letras essas coisas que diziam na época os nossos adversários. Isso é dor de cotovelo deles que perderam a parada. Nós perdemos a parada, mas quem perdeu foi o Brasil, ninguém ganhou. A verdade é essa, que ninguém ganhou. O país teve essa noite negra aí, de perseguições, de insegurança, de tortura, de morte. Quantas vítimas da ditadura? Inclusive, agora está vindo, finalmente, né, à flor, a história do deputado Rubem Paiva. Quer dizer, então eu tive aqui a semana passada, conversei com os vereadores, o vereador Alberto, o presidente, o Pedro Ruas, conversei com todos, e disse a eles, olha, eu não gostaria de resolução, virei aqui, acho que é homenagem, é correta. Eu acho que esses fatos da história devem ser lembrados, mas não como quem põe o dedo assim numa ferida para sair mais sangue. Não, devem ser lembrados no sentido de alertar para que nunca mais ocorra no nosso país um período como esse. É nesse sentido que eu recebo com humildade essa homenagem da Câmara de Vereadores. Não há nenhum objetivo prático, concreto. O prefeito é o nosso Fortunati. A história a gente não apaga nem altera, ela está registrada. Mas é bom lembrar. Sobretudo isso, repito, lembrar para que nunca mais ocorra um período desses na história do nosso país. Muito obrigado a todos. Obrigado, senhor prefeito de Porto Alegre, Sereno Chese. Informo que logo após esse evento, nós vamos ter um período de comunicações